O fato mais importante da história russa em um documentário inédito. Invasão bolchevique. Assista agora, só na Brasil Paralelo. Depois, ele passou a escrever textos para o irmão dele com pseudônimos. Então, ele colocava lá numa caixa onde os textos seriam selecionados. E o irmão dele, ele pegou o irmão dele elogiando muito um texto dele, sem que o irmão dele soubesse que era dele. Então, ele começou a fazer essa prática. E a leitura? Ele foi atrás de pessoas que tinham livros, pedia os livros emprestados e ele lia no horário do almoço dele e de madrugada, um pouco antes de dormir. Então isso é muito interessante para vocês verem que as pessoas em geral me dizem que não tem tempo para ler. O Franklin dizia o seguinte, o pessoal sai para o almoço, é o que ele dizia, bem atual aliás, o pessoal sai para o almoço e todo mundo sai para ter conversas fúteis, alguns até para se embebedar. E eu procurava sair, fazer um almoço rápido e o restante do tempo fazia leitura. Quando ele voltava para casa, ele queria entregar os livros também, ele queria devolver os livros limpos e com velocidade, para que todo mundo aceitasse emprestar livros para ele. Que livro era caro, vocês estão entendendo? Então ele conseguiu se disciplinar a tal ponto que ele disse que ele precisava até comer pouco. E ele teve uma moda na vida dele, que eu também tive. Então fica aqui, entre nós está aberta essa aula. Mas enfim, que ele inventou que ele ia ter uma dieta vegetariana por um tempo. E ele ficou aí, acho que por uns 2 anos, eu também fiquei 2 anos, e achei que era interessante experimentar tudo. Ele teve uma dieta muito cuidada, começou a estudar sobre dieta e comer de forma... Ele queria comer rápido e de forma nutritiva, então ele ia rápido, era um pão, alguma coisa. Hoje a gente acha que pão é ruim, mas ele era um pão, alguma outra coisa, alguns vegetais e legumes, rápido, e bebia água. Não bebia que nem os outros, que era ou cerveja ou algum tipo de suco. E ele se sentia... feliz e forte pro resto do dia. Depois de alguns anos ele mudou de ideia e voltou a comer carne, mas a gente sabe que ele teve esse momento de preocupação aí. Fiz o mesmo, né? Fez também? Então não sou o único. Eu sabia que era ele que lançou essa moda aí, né? Não sei se ele lançou a moda. Eu fiquei até impressionado quando eu peguei a autobiografia para ler, porque eu pensei, olha, não tinha nem os Hare Krishna lá, né? Porque lá em Santos tem o restaurante dos Hare Krishna. Não tô zombando, é bom pra caramba aquele restaurante, é vegetariano. E eu comecei influenciado por esse restaurante gostoso, pensei, dá pra ser vegetariano assim, entendeu? E aí entrei ele também, nas questões morais ligadas, né, a coisa toda, e na nutrição. E aí ele foi. Enfim, ele treinou muito com um amigo dele, ele treinou vários gêneros literários. E o que ele fazia também? Eu falei do exercício de polêmica, mas ele fazia um outro exercício. Ele pegava uns textos que pareciam modelo para ele. Os textos mais bem escritos, mais impactantes, mais claros. E ele lia com muita atenção, deixava de lado e pensava assim, vou escrever um texto sobre o mesmo assunto tentando imitar aquele estilo. Depois eu comparo para ver o que faltou no meu. Então, se o tema era sobre algum problema intelectual, algum problema moral, porque na época não era tanto problema social, hoje em dia tudo que sai, a gente pensa em problema social, na época era mais problema moral, sobretudo também numa colônia moralista, como era Massachusetts. Então eles iam pensar, era quase um sermão o jornal, tá? Então eles iam pensar, né, como se comportar melhor, a vestimenta mais adequada. Então tem grupos assim, hoje em dia com a internet a gente criou muitos grupos que pensam dessa forma também, e eu acho muito interessante. Então aí tem um tema moral, ele via e depois tentava, e na comparação ele via, olha, essa frase que eu construí não ficou tão boa quanto a dele. E ele percebia a sutileza. Por quê? Porque a frase está menor, ela está mais clara, ela soa melhor, eu vou tentar. Ele arrumava e tentava fazer algo semelhante. E foi assim, vocês viram que foi um processo autodidata. Então, vocês perguntam, mas como é que ele foi alfabetizado? Ele esteve em escola por um tempo, tá? E foi mandado à escola. Ele, na verdade, assim como o Bonifácio, Bonifácio estava sendo criado para ser padre, ele estava sendo criado para ser pastor, para ser sacerdote. E aí acabou que ele desistiu, ele não quis. Mas um dos livros que ele disse que mais lia e usava de parâmetro eram sermões ali de um pastor que o tio dele adorava e só falava nisso. E ele achou que foi bom até para ele organizar a escrita dele. Eu lembro a todos que nós temos em língua portuguesa os sermões do Padre Heitor Vieira, que são muito bons também para capacidade tanto oratória quanto de escrita, né? Ele escrevia muito bem, ele usava imagens de forma muito boa, ele apelava às emoções de forma muito boa e ele tinha razões muito bem sustentadas.
Então, nós temos em língua portuguesa um exemplo que, de repente, pode ser analogado aí ao exemplo do Franklin. O que acontece com ele daqui para diante? A circunstância na qual o Franklin estava era muito difícil, porque ele tinha muitos problemas com o irmão dele. O irmão dele descobriu que alguns textos eram dele, depois o irmão dele teve problemas com a justiça, o Franklin assume a dianteira ali na empresa e ele se desentende mesmo assim quando o irmão dele é solto. Então, há tremendas dificuldades que fazem com que o Franklin queira uma espécie de independência, ele queira se afastar do irmão. E daí que ele faz a viagem dele de Boston, primeiro para Nova York, depois ele vai para Filadélfia e se instala lá. A aventura dele é muito longa até ele se transformar num grande dono de jornal, que foi a Gazeta da Pensilvânia. E longa no seguinte sentido, ele teve, por exemplo, maus parceiros, amigos com os quais ele quis empreender, ele foi enganado por um dos governadores que ofereceu para ele uma viagem a Londres, para em Londres ele fazer isso e aquilo, chegou lá, não estava nada pago, ele não sabia como continuar a sua estadia lá e por aí vai. Então ele teve muitas dificuldades, mas nessa ida para Londres ele aprendeu muita coisa, percebeu como é que ele poderia trazer maquinário, eu digo trazer porque nós estamos na América também, e usar esse maquinário para depois ele empreender, e no meio disso sempre fazendo leituras. Então vamos ver o que ele lia, né? Um dos livros que ele menciona, e fica como dica para vocês também, falava de Sócrates. Um dos livros que mais chamou a atenção dele, ele fala por muitas vezes desse livro, que na verdade não é de Platão. É um livro do Xenofonte, que é um dos outros que presenciaram a tal defesa de Sócrates perante o tribunal ateniense. É uma apologia de Sócrates. Aí vocês vão pensar, bom, mas esse texto é melhor que o de Platão? Não, eu não acho. O problema é que foi o que chegou à mão dele, estão entendendo? É uma limitação da época. E ele adorou, ele achou fantástico aquilo, principalmente porque como é que o Sócrates conseguia desmontar oponentes sem primeiro humilhar, sem usar palavras que fossem agressivas demais e às vezes fazendo a pessoa parecer tola diante das demais, mas sem focar na agressividade, focando só na verdade. E aí ele disse para aquele amigo dele com quem ele treinava polêmica, então vamos divergir sem usar palavras, e ele selecionou algumas palavras como indubitavelmente, certamente, né? Sem dúvida alguma. Ele dizia, vamos tolher essas expressões, para que a nossa arrogância não fique na frente do nosso desejo de conhecer a verdade. E para que nosso desejo de persuadir a qualquer custo não passe à frente da nossa tentativa de persuadir racionalmente. Então ele começa a criar essa maneira. A gente sabe que isso vai ser muito útil para o Franklin, que depois ele vai ser o responsável por conseguir, como diplomata, ajuda francesa para a Guerra da Independência. Estão percebendo? Então é como se um livro lido na juventude dele transformou a maneira dele escrever, transformou a maneira dele divergir, a maneira dele polemizar e depois vai transformá-lo num grande diplomata no futuro. Então, eu acho isso muito interessante. Vocês estão vendo também que o proveito que se faz de uma boa leitura é necessário prestar atenção nisso, né? O proveito, ele é importantíssimo.